Wagner, o que esperar, né, desse último clássico do ano aí entre Atlético e Vila, o Atlético que venceu os outros 3 que disputou e jogos que tiveram, né, uma certa tensão também, teve aquele da confusão no Goianão, o da Série B acabou provocando a demissão do Eduardo Batista também lá no Vila. E o que esperar desse? O Vila vivendo essa semana tensa com invasão de torcedores e o Atlético também precisando da vitória para que não veja adversários em potencial ali pelo acesso encostarem. Boa tarde a todos. É bom lembrar que nós somos adversários, né? Nós não somos inimigos. E o que passou, passou. Eu acho que todo clássico é pegado, é difícil, é jogo truncado. A gente respeita muito o adversário, a gente sabe que tem bons jogadores lá e a gente vai nós vamos buscar fazer o nosso melhor. E a melhor maneira é essa, dentro do fair play você dá o seu máximo, dá o seu melhor para buscar a vitória. É claro que a gente se prepara da melhor maneira possível para um jogo difícil. Como eu disse, é um time que tem bons jogadores e clássico é pegado, clássico à disposição, a raça, a determinação, ela é muito mais importante do que você olhar a colocação na tabela. Então a gente não se guia por isso, não. Recuperar os nossos jogadores da melhor maneira possível, ver quem está em melhores condições para trocar raça em todos os lances dentro do fair play, mas buscar o nosso melhor. Pensa em fazer mudanças no time que empatou com o Cuiabá, Wagner? Penso sim, até porque nós temos algumas voltas, o pessoal voltando do DM, e nós temos também que ver a sequência. Nós precisamos de planejamento para a sequência, nós temos praticamente 4 jogos aí em 9 dias, e é desumano, né? Não adianta falar disso, né? É uma regra para todos, então buscar concentração, buscar confiança, buscar o nosso melhor para ter uma boa sequência, né? A gente não queria, óbvio, empatar em casa, queria vencer, mas aconteceu e é a gente buscar recuperar da melhor maneira possível os jogadores que estão mais desgastados, mesmo que para isso precise trocar. Nós temos um grupo qualificado, um grupo de todo mundo querendo participar, todo mundo buscando a oportunidade. E é o que eu falo sempre, a nossa disputa interna ela é leal, ela é transparente, e a gente vai buscar quem tiver em melhores condições para poder fazer um grande clássico. Ô Wagner, eu não sei se você teve a oportunidade de ver a seleção nesse jogo contra o Senegal, mas houve uma cobrança em relação à falta de gols, em cobrança de falta, né? 5 anos, né? Então, 5 anos que não sai gol de falta. É muita coisa, né? Muito tempo. E também a gente não vê tantos gols assim no campeonato brasileiro. Por que isso está acontecendo? E se aqui no Atlético você dá esses treinos específicos, tem jogadores capacitados para que esses gols saiam, porque em jogos apertados, às vezes a bola parada decide. Sim, eu acho que você no último jogo viu a falta que o Nicolas bateu, e ele vem treinando sempre, ele, Matheus, Reginaldo, vem treinando essa bola, o Oliveira treina muito essa situação. Nós temos a barreira, que é uma coisa que é importante, então a gente treina sim, inclusive com algumas estratégias para atrapalhar a visão do goleiro adversário, enfim, criar situações de fazer 2 lances na bola parada para tirar da barreira e ter a finalização. Muita coisa evoluiu, a bola está mais leve, está balançando mais, mas em contraponto a isso, os goleiros evoluíram demais. Não só em altura, mas em metodologia de trabalho. Os goleiros estão cada vez mais rápidos, mais ágeis, e prova disso são os nossos. Nós temos excelentes goleiros aqui no Atlético, todos muito bem treinados tanto Medeiros quanto o Nonô, né, ajuda muito. Então, hoje em dia não está fácil fazer gol, não só por conta da falta de treinamentos, pelo excesso de jogos, mas também pela qualidade dos goleiros, que aumentaram muito. Nesse período, véspera de jogo, o que é que você procura fazer, e os demais membros da comissão técnica, fora de campo, na concentração, para deixarem os jogadores, digamos assim, relaxados, tirando um pouco da tensão do jogo, já que o Atlético
caso não vença, vai ver os adversários se aproximando ainda mais. A gente tem que entender que o atleta ele é um ser humano, que ele tem um vínculo empregatício com o clube, ele tem as responsabilidades dele, e ele tem a carga de responsabilidade dele para com o clube, com relação a rendimento, com relação a comportamento, tem uma cartilha de comportamento. Então, quando a gente não está treinando, nós temos muitas coisas para fazer. É estudar o adversário, é edição de imagens dos pontos fortes do adversário, o que faz de melhor, o que tem dificuldade, qual é o padrão de movimentação. Nós temos muita coisa, bola parada, quem entra no primeiro pau, quem vai no segundo, quem puxa, quem faz o bloqueio, tem muita coisa para fazer. Mas quando a gente reúne para poder fazer vídeo, a gente faz nessa sala aqui, a gente conversa bastante. A gente passa para eles o comportamento que a gente precisa, atuando dentro de campo, a responsabilidade da função, mais a missão do treinador, e também comportamento que é o ideal. Não só em influenciar quem está do lado, mas principalmente a responsabilidade com a instituição. Então, o jogador ele é um cara inteligente, é um cara que tem um cognitivo muito, muito bom, tem uma inteligência não só de ocupação de espaço, mas de tomada de decisão. É difícil você conversar com atletas, ele pode até não ter tido muito estudo. Estudo você vai na escola, você estuda. Agora, inteligência o cara tem, porque senão não joga profissionalmente. O cara que não consegue fazer a leitura corretamente, então tem uns mais, outros que usam mais força e velocidade, mas enfim. Então eles sabem o que precisa ser feito, sabem qual é o estado mental que precisa chegar no clássico, principalmente com relação a tudo que envolve o nosso jogo contra o Vila Nova, né? Então, a gente não leva em consideração tabela, a gente não leva em consideração o campeonato goiano, o que passou, passou, é respeito máximo ao adversário e a gente buscar fazer o nosso melhor para poder buscar a vitória. Professor, durante as suas entrevistas, você usa muito a palavra meritocracia, ou seja, quem trabalha mais, quem se dedica mais, joga no seu time. Dentro dessa linha, dessa filosofia sua de trabalho, foi correta a escalação do Ailon contra o Cuiabá? Foi. Porque ele chegou na sexta e jogou na terça. Sim. Certo? Então, eu acho que... Deixa eu te explicar o que é meritocracia, então. Não é quem treina mais, é quem treina melhor. Quem se dedica mais. Não. Se o cara não estiver executando com perfeição, se o cara não estiver entendendo o que tem que fazer, quem treina mais jogaria? Não, não é assim. Tem a qualidade individual, tem a leitura individual, tem a leitura coletiva. Quando você pede uma função, quando você pede uma missão para um atleta, mas a função que a posição existe, aí você analisa não só domínio de bola, condução de bola, tomada de decisão, finalização. Em 2 treinos, o Ailon ele entendeu muito mais o que eu queria, o que eu esperava dele, do que o Jairinho, que é um cara sensacional, é um cara com muita técnica, mas que sem a bola não estava cumprindo o que eu estava pedindo. Então, muitas vezes, em 1, 2 treinos, o cara tendo o cognitivo, entendendo o que eu estou falando, executando do que eu estou precisando, não vejo motivo. E a meritocracia não é quem treina mais, é quem treina melhor. É quem entende melhor o que o treinador está pedindo. Na minha visão, se você condicionar quem treina mais, então quer dizer que se o cara, nosso treino começa às 9, se o cara começar a treinar às 7, a hora que começar às 9, ele continuar treinando, quer dizer que ele vai merecer. Não é por aí. Então tem que saber analisar, tem que entender o conteúdo, o contexto da coisa e da participação que foi. Entendi. Em relação ao Vila Nova, o Vila jogou na segunda, o Atlético na terça. Teoricamente, o Vila ganhou um dia a mais do que o Atlético. Isso pode fazer alguma diferença amanhã no estádio Serra Dourada? Em termos de recuperação? Isso. Aí eu até tem outros dados que a gente precisa saber. Por exemplo, eles fizeram a termografia, fizeram o secar, quais são os dados, quais são os números, distância percorrida por cada atleta, número de ações de alta intensidade. Nós temos um banco de dados
com equipamentos que nos dão todas essas informações. Eu não tenho como te responder essa pergunta sem saber como eles correram, quanto eles correram, quantas ações de alta intensidade, como foi os trabalhos regenerativos que eles fizeram. Nós temos aqui protocolos que o clube tem, que me dão embasamento científico para te dizer que a gente recupera muito bem os nossos atletas. Inclusive, a gente nós concentramos 2 dias antes, que é uma norma do clube em situações de clássico. Então, dito isso, eu não sabendo como foi a recuperação deles, qual é o tratamento que eles fazem, como eles fazem, qual é a infraestrutura do clube para oferecer esse tipo até de regenerativo para os jogadores, né? Então fica difícil eu te dizer se eles levam vantagem ou não. O que eu sei dizer é que aqui a gente busca muito recuperar o atleta, de todas as maneiras, editando as imagens, mostrando os nossos erros, os nossos acertos, onde poderia ter sido melhor. Na hora, o nosso departamento médico, na reapresentação, no mesmo dia, já começa trabalho de crioterapia, suplementação especial, alimentação balanceada. Eu nem sei se foi noticiado, se eu posso falar isso, mas a gente investe muito, trocou todos os colchões novos para que o pessoal dormisse melhor. Então, tem toda uma infraestrutura para recuperar da melhor maneira possível os nossos jogadores. Wagner, historicamente, em Campeonato Brasileiro, o Atlético tem uma vantagem sobre o Vila, numericamente falando. Tanto em B e C, Série A eles nunca jogaram. E só 2 vezes o Vila ganhou do Atlético, em 94, por uma Série C. Vocês vão para um clássico agora, em que pelo menos nós da imprensa colocamos o Atlético como favoritos. Como é que você está lidando com isso, já que a campanha é melhor, os números são melhores, e diante de um adversário que está pressionado por uma circunstância de rebaixamento? Como é que você está trabalhando isso, esse favoritismo nos números e no pré-jogo? A nossa fala, Jânio, é que não tem favoritismo, a nossa fala é o maior respeito possível com o adversário. Da mesma maneira que aqui tem homens honrados e pai de família, lá também tem. Então, nada disso entra em campo. Então, nós não podemos achar que, por conta da classificação, está do jeito que está, nós vamos ter vantagem ou favoritismo, porque na história do passado aconteceu, não. Nós levamos em consideração a hora que entrar em campo, a raça, a determinação, a vontade de vencer. E é óbvio, a qualidade, né? O modelo de jogo, os conceitos que a gente passa quando tem a bola, quando não tem a bola, quando você recupera a bola, o que você faz? Quando você perde a bola, o que você tem que fazer? A bola parada. Então, a gente se apega mais no que a gente precisa fazer, no que a gente precisa regenerar, no que a gente precisa falar com os nossos atletas, do que ficar preocupado com o favoritismo ou quem ganhou no passado. Enfim, o que passou, passou. Nós precisamos estar focados, muito concentrados, porque vai ser um jogo difícil. E amanhã, você deve ter esse número, o Atlético chega a 50 jogos na temporada. E ao término da série B vai chegar a 60. Acho que é uma média para os outros clubes também. Mas o Atlético chega no momento de 50 jogos, pela circunstância da tabela, jogos encavalados. É uma tabela que você diria que foi madraça com o clube por essas dificuldades. Você falou de recuperar jogador, apesar de ter toda a estrutura. Como é que você vê isso? E é um número alto para jogador de futebol, já que você também foi atleta, 50, 60 jogos durante o ano? Eu acho que é um número alto, sim. É até difícil comentar, porque você tem jogos difíceis, joga amanhã, depois na segunda, depois na quinta. É muito difícil, é muito complicado. E é claro que a gente queria jogar uma vez por semana, mas não tem jeito, tem data FIFA, tem tanto interesse comercial por trás disso, né? A televisão querendo mostrar depois do horário da novela, tem muito interesse político nisso, então é difícil até para a gente comentar. Ô Wagner, boa tarde. Boa tarde. Por tudo que viveu a semana do rival agora, sexta-feira, pré-clássico, você acha que tem uma certa temerosidade assim, de uma possível vitória do Atlético sexta, no Serra Dourada de torcida única, gerar um clima hostil? Claro, a gente se preocupa sim, mas eu vejo que
A polícia vai dar toda a segurança, a gente não é inimigo de ninguém, nós somos adversários, e buscar fazer o nosso melhor. É claro que a gente não tem culpa pelos momentos que os clubes vivem, né? A gente é adversário apenas, e a gente espera que a disputa seja só dentro de campo. Você, como treinador, aí, já treinou várias equipes, tem uma carreira muito bonita, por sinal. Aproveitando ainda esse assunto, como que uma interferência externa, como que aconteceu no Vila Nova nessa semana, pode prejudicar o time? Porque a torcida tem a ideia de que quando o resultado não vem, uma pressão externa funciona. Tipo assim, vamos ali pressionar os jogadores para o resultado vir. Mas não é bem por aí, né, Wagner? Como é que você vê isso? Na minha opinião, eu parto do ponto de vista que a educação é a coisa mais importante no relacionamento entre nós, seres humanos, né? Não tem coisa mais importante do que o respeito. Então, vamos supor, você é um médico, você é um dentista, e aí 50, 60 pessoas invadem o teu consultório para te agredir, porque você, numa cárie lá atrás de alguém, que você o cara continua sentindo dor. Traçando uma metáfora, é inadmissível quem quer que seja entrar sem ser convidado na casa dos outros para agredir o dono da casa. Independente de quem foi, não estou falando do que aconteceu, mas eu acho que agressão não leva a lugar nenhum. Ameaças, eu acho que não é educado. Eu acho que educação, respeito é o ponto inicial para qualquer cultura. E até eu tive a oportunidade de morar 17 anos no Japão e fui estudar o que aconteceu no Japão no pós-guerra. O Japão passou mais de 30 anos com campanhas educativas desde a pré-escola. E aí, depois de 35, 40 anos, é que começou a colher tudo que foi feito. Então, começou lá em 1946, no pós-guerra, a pegar as crianças, era obrigatório a criança ir na escola. E eu acho que o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo, mas o primeiro ponto é investir em educação e respeito. Essa é a minha visão, independente de qualquer profissão. Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Eu acho que se perguntar hoje para o torcedor do Atlético a escalação do clube, o torcedor já acerta pelo menos uns 9, 10, se não acertar a equipe inteira. É uma situação que é um pouco mais complicada se for pensar no próximo adversário do Atlético, o Vila, que em algumas partidas começa com o Mezenga, outras partidas com o Maílson, aí troca o Robinho, o Gustavo Henrique, principalmente no setor ofensivo. Como é que você prepara uma equipe para enfrentar um outro adversário que pode mudar tanto, e isso não é no sentido positivo, por conta de cobrança, porque não faz gol e tudo mais. Mas como é que você prepara o Atlético nesse sentido, pensando no 11 do Vila? Nós estudamos as características individuais de cada atleta. Então, se entrar o Mezenga, ele tem uma batida de perna esquerda, fez gol de falta no último jogo, é um cara que, se você deixar espaço, ele tem triangulação curta, ele tem força para arrastar, chuta forte. Então, nós estudamos individualmente, se aquele jogador entrar, qual vai ser o padrão de movimentação coletiva e individual. Se for o caso do Gustavo Henrique, é a mesma situação, um jogador de mais mobilidade, de facão, de velocidade, que gosta do 1 para 1, tem um bom tempo de bola. Então, você passa as características individuais e a ação coletiva nele dentro do padrão que nós identificamos. Então, eu tenho o Sandro Rosa, que me ajuda muito, tenho o Eduardo, que ajuda, tenho o Rafael Cota, todo mundo vê em momentos diferentes os padrões de movimentação, né, análise, né, isso, análise de desempenho, análise do adversário, e a gente pega tudo isso, faz um vídeo de 8, 10 minutos, mostra para os jogadores com as ações de cada característica de cada atleta, e aí você acaba trabalhando em hipóteses, né, porque não é você não tem certeza o que o treinador vai fazer, se ele vai escalar A ou B. Então você prepara, tenta cercar de todos os detalhes com todas as opções e probabilidades que o adversário tem. Ô Wagner, em cima dessa meritocracia que você sempre fala nas entrevistas, o Atlético teve apenas um treino até o momento. Alguém nesse treinamento chamou a sua atenção a ponto de colocar um ponto de interrogação na sua cabeça, de dar a oportunidade, porque clássico todos querem jogar? Existe uma coisa que a gente precisa levar em consideração, o histórico de cada atleta em jogos. Então, se você for analisar só treino, tem jogador que não é de treino.
tem jogador que é de jogo. E muitas vezes, no treino, quando os jogos são seguidos, ele até está se guardando, não indo numa dividida, se posicionando para não ter contato. Mas, se você levantar o histórico em jogos do cara, o número de ações de alta intensidade, os sprints que o cara dá, a gente chama de facão, mas é diagonal, infiltração, pode chamar do que quiser. Movimentação inteligente, buscar o espaço no entre linhas para jogar. Então, não é só o treinamento que conta, conta também, quando você faz uma substituição, o cara que entrou, se ele não vai melhor que o cara que saiu, ele não contribuiu como ele deveria, ele fica devendo. E aí ele vai para o final da fila. Ele vai buscar entender melhor o que a gente está pedindo para executar melhor, para poder ter mais minutos de jogo. E é claro que a gente analisa todos os treinos da melhor maneira possível e o histórico de cada jogador. Então, nesse treino específico de ontem, eu vi movimentações muito inteligentes, eu vi movimentações de jogadores do sub-20 que pode vir para nós, passar a treinar com a gente. Eles fizeram um treino muito bom ontem, com os não relacionados, o pessoal que não vem jogando. Então, serve de parâmetro para você, na hora que a gente brinca, na hora que tiver cachorro e ambulância, eu quero ver você fazer isso. Ou seja, repetir no jogo o que faz no treino. Eu queria que você falasse das voltas do Moacir e o Reginaldo, né? Os dois jogadores importantes neste elenco do Atlético. Ficaram à disposição ontem. Treinaram bem. Vamos ver como é que os outros vão estar, secar, termografia, se tem algum ponto específico de dor, enfim, tudo para a gente tomar a decisão. Obrigado, pessoal. Obrigado.